Gente como você precisa aprender seu lugar. Síndico expulsa porteiro idoso do prédio, sem justa causa, sem saber que a filha dele era promotora de justiça. O silêncio da manhã foi rasgado por gritos. Na portaria do edifício Primavera, um homem de cabelos grisalhos segurava uma caixa de papelão contra o peito, os olhos marejados refletindo 22 anos de dedicação sendo jogados no lixo. Ao seu redor, moradores observavam em choque, enquanto o síndico, de braços cruzados e sorriso prepotente, ordenava que seguranças escoltassem o porteiro para fora do prédio. Gente como você precisa aprender seu lugar, cuspiu as palavras com veneno. O idoso manteve a cabeça erguida, mas uma lágrima silenciosa traçou um caminho pela sua bochecha enrugada. Naquele momento, Roberto Mendes não imaginava que estava cometendo o maior erro da sua vida. Porque aquele homem simples, de uniforme surrado e mãos calejadas, tinha uma filha, e essa filha estava prestes a virar o jogo completamente. A história havia começado muito antes daquela manhã de humilhação. O despertador tocou às 4h40 da manhã, como sempre. Antônio Ferreira esticou o braço no escuro, desligando o som estridente com a precisão de quem repete o mesmo gesto há décadas. Seus joelhos protestaram quando ele se levantou da cama, aquela dor familiar que vinha junto com os 68 anos de vida. O apartamento de 2 cômodos estava silencioso demais. Havia 5 anos que o silêncio tinha esse peso, desde que Clara partira, deixando apenas fotografias amareladas e o aroma fantasma do café que ela preparava todas as manhãs. Antônio passou a mão pelo rosto cansado, sentindo a barba por fazer arranhar a palma. No espelho embaçado do banheiro, olhou para si mesmo. Os olhos castanhos ainda tinham aquele brilho de dignidade, mas as rugas ao redor contavam histórias de noites mal dormidas, de contas apertadas, de um homem que carregou o mundo nos ombros para dar à filha um futuro que ele mesmo nunca teve. Vestiu o uniforme azul marinho com o cuidado de sempre, as calças vincadas, a camisa impecável mesmo depois de tantas lavagens, o crachá pregado no bolso, Antônio Ferreira, porteiro. Aquelas 2 palavras resumiam metade da sua vida adulta. O edifício Primavera o acolhera quando Beatriz tinha apenas 13 anos, recém-chegados da cidade do interior, depois que o pequeno comércio da família falira. 22 anos se passaram desde então. A caminhada até o prédio levava 15 minutos. Antônio conhecia cada rachadura da calçada, cada árvore do trajeto. Cumprimentava o padeiro que abria a loja às 5, acenava para o motorista de ônibus da linha madrugadora. Eram pequenas conexões que faziam a vida valer a pena. Quando abriu o portão do edifício Primavera às 5 horas em ponto, o céu ainda tinha aquele tom azul escuro salpicado de estrelas teimosas. O saguão cheirava a desinfetante e chão recém-lavado. Dona Lourdes, a zeladora, sempre deixava tudo impecável antes de ir embora à meia-noite. Bom dia, seu Antônio. Marcelo, o segurança do turno da noite, sorriu cansado. Era um rapaz bom, pai de 2 filhos, que estudava direito à noite e trabalhava para sustentar a família. Bom dia, Marcelo. Noite tranquila? Graças a Deus. Só o barulho de sempre da cobertura. Festa até tarde de novo. Antônio suspirou. A cobertura. Roberto Mendes, o síndico do prédio há 3 anos, desde que comprara o apartamento mais caro do edifício. Um homem que ostentava o sobrenome como se fosse título de nobreza, que dirigia carros importados diferentes a cada semestre, que tratava funcionários como se fossem invisíveis. A rotina matinal de Antônio era quase meditativa. Verificar a lista de entregas, organizar correspondências, anotar recados. Às 6h30 começava o movimento. Moradores saindo para o trabalho, crianças uniformizadas a caminho da escola, cachorros sendo levados para o passeio matinal. Bom dia, seu Antônio.
A pequena Laura, de apenas 6 anos, acenou animada enquanto a mãe a apressava. Bom dia, Florzinha. Vai arrasar na escola hoje. Eram esses momentos que aqueciam o coração do velho porteiro. Ver aquelas crianças crescendo, sabendo seus nomes, suas histórias. Ele acompanhara o nascimento de metade delas, mas nem todos os cumprimentos eram retribuídos. Às 7h15, um BMW preto parou em frente ao portão. Antônio já reconhecia o ronco do motor. Abriu rapidamente, ensaiando um bom dia que morreu na garganta. Roberto Mendes passou direto, o celular colado na orelha, falando alto sobre negócios, sem sequer olhar na direção do porteiro. O carro desapareceu na garagem subterrânea como se Antônio fosse parte da paisagem, invisível e descartável. Engoliu a pequena humilhação, como fazia todos os dias. Dignidade, repetia para si mesmo. Sua mãe, que Deus a tivesse, sempre dizia que dignidade não se perde enquanto a gente não permitir. A manhã transcorria normal quando o interfone tocou. Era Roberto, da cobertura. Portaria! A voz saiu áspera, impaciente. Sim, senhor Mendes. Tem um entregador aí querendo subir. Delivery de restaurante. Você conferiu o documento? Conferiu? Sim, senhor. Está tudo em ordem. É o almoço do apartamento 704. Eu não perguntei de quem é o pedido. O grito atravessou o interfone. Eu perguntei se você conferiu. Esse prédio está virando zona. Qualquer um entra aqui. Você acha que eu pago condomínio caro para ter segurança meia-boca? Antônio respirou fundo. O entregador, um rapaz jovem de uniforme vermelho, desviou o olhar constrangido. Senhor Mendes, todos os procedimentos foram seguidos. O morador autorizou a subida. Morador autorizou? A voz destilava sarcasmo. Deixa eu te explicar uma coisa, Antônio. Você está aqui para proteger o prédio, não para facilitar a vida de vagabundo. Tá entendendo? Ou está difícil entrar nessa cabeça? A linha foi cortada. O clique seco ecoou como um tapa. Desculpa aí, chefe, murmurou o entregador. Antônio forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Não foi culpa sua, filho. Pode subir. Marcelo, que ouvira tudo da guarita, balançou a cabeça. Um dia esse homem vai se dar mal, seu Antônio. A gente não pode deixar ele falar assim com o senhor. Deixa pra lá, Marcelo. Já estou acostumado. Mas a verdade é que ninguém se acostuma com desrespeito. Cada palavra áspera deixava uma marca invisível, como água pingando em pedra, corroendo devagar a autoestima que Antônio tentava manter intacta. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança no ar. Roberto Mendes parecia ter desenvolvido uma fixação em encontrar defeitos no trabalho da portaria. Reclamava que correspondências estavam fora de ordem, que o portão demorava 2 segundos a mais para abrir, que o uniforme de Antônio estava amassado, uma mentira descarada, que ele não cumprimentava com o entusiasmo devido. O senhor precisa ser mais atencioso, dizia Roberto, o dedo em riste como se estivesse repreendendo uma criança. Quando eu passo, você cumprimenta, entendeu? É o mínimo de respeito. Antônio queria gritar que respeito era via de mão dupla, que ele cumprimentava todos os dias e era ignorado. Mas engoliu as palavras, mordendo a língua até sentir gosto de sangue. Na terça-feira seguinte, o primeiro incidente grave aconteceu. Antônio estava organizando as correspondências quando notou que faltavam 3 envelopes do apartamento 502. Estranhou, pois tinha certeza de tê-los separado na segunda. Verificou novamente, revirou a portaria inteira. Nada. Foi quando Roberto apareceu, o rosto vermelho de raiva, segurando os envelopes. Explica isso aqui. Jogou as correspondências no balcão com força. Senhor Mendes, Você estava roubando correspondência. Eu sabia. Sabia que não podia confiar. Não, senhor, jamais. Eu nunca... Antônio sentia o coração disparar. Acusação de roubo. Depois de 22 anos de serviço impecável. Onde você achou essas cartas?
Encontrei jogadas atrás do balcão. Atrás! Você escondeu! Senhor Mendes, eu juro pela memória da minha esposa que não escondi nada. Deve ter caído sem querer. Sem querer? Roberto se inclinou sobre o balcão, invadindo o espaço pessoal de Antônio. Ou você é ladrão ou é incompetente. Escolhe. Qual dos dois você é? Dona Lourdes, que passava com o carrinho de limpeza, parou. Seu Roberto, desculpa me meter, mas o seu Antônio é homem honesto. Trabalho com ele há 15 anos, nunca vi. Ninguém perguntou sua opinião, Lourdes. Volta para o seu trabalho. A zeladora baixou a cabeça e se afastou, mas não antes de lançar um olhar de solidariedade para Antônio. Roberto continuou. Vou dar um desconto dessa vez, mas estou de olho. Um deslize, mais um deslizinho que seja, e você está na rua. Entendeu? Antônio apenas acenou com a cabeça. Quando Roberto finalmente foi embora, suas mãos tremiam. Mais tarde, Dona Lourdes voltou à portaria com um café quente. Toma, seu Antônio, para se acalmar. Obrigado, Lourdes. A voz saiu fraca. Aquelas cartas foram entregues ontem de tarde. Eu vi, quando o senhor já tinha ido embora. Foi o Paulinho, o estagiário dos Correios, que deixou aqui. Ele deve ter colocado no lugar errado. Por que você não disse isso para o Roberto? E o senhor acha que ele ia me ouvir? Homem daquele não escuta pobre, seu Antônio. Ele quer arranjar um jeito de te mandar embora. Não sei por quê, mas ele quer. As palavras de Lourdes ecoaram na mente de Antônio por dias. Por que alguém quereria destruir um homem que nunca fez mal a ninguém? A resposta era simples e cruel. Porque podia, porque tinha poder, porque gente como Roberto Mendes precisava de alguém para pisar para se sentir grande. O segundo incidente veio uma semana depois, e foi pior. Fernando Mendes, o filho de Roberto, tinha 19 anos e a arrogância dobrada do pai. Dirigia uma picape branca que ganhara de aniversário e tratava o prédio como pista de corrida particular. Naquela quinta-feira chuvosa, Fernando desceu para a garagem falando ao celular, rindo alto. Não viu a coluna. Ouviu e não se importou. O barulho do impacto ecoou pela garagem. Metal amassado, vidro espatifado, alarme disparando. Antônio correu para ver o estrago. A lateral da picape estava destruída, o retrovisor pendurado por um fio. Não acredito! Fernando socou o volante. Quando viu Antônio se aproximando, os olhos dele se iluminaram com uma ideia perversa. Você não estava aqui para orientar. Senhor Fernando, eu estava na portaria. O senhor conhece a garagem. Não me interessa. Você é pago para ficar de olho. Se tivesse fazendo o seu trabalho, isso não teria acontecido. Mas, senhor, cala a boca. Meu pai vai saber disso. E Roberto soube. Em menos de 10 minutos estava na garagem, examinando o estrago, ouvindo a versão inventada do filho. Antônio tentou explicar, mas foi cortado. Você estava onde quando meu filho estava descendo? Na portaria, senhor Mendes. Eu não posso estar em 2 lugares. Não pode? Então para que serve a câmera de segurança? Você não viu ele descendo? Não podia ter avisado sobre a coluna? Senhor, com todo respeito, a coluna está lá há mais de 20 anos. Todos os moradores sabem. Está me chamando de mentiroso? Está dizendo que meu filho é mentiroso? A armadilha estava armada. Qualquer resposta seria errada. Antônio escolheu o silêncio. Esse conserto vai sair caro, muito caro, e você vai arcar com parte do prejuízo. Vou descontar do seu salário. Mas, senhor Mendes, eu não tive culpa. Teve sim, negligência. E sabe o que mais? Eu vou convocar uma assembleia. Está na hora dos moradores saberem que tipo de funcionário incompetente está tomando conta deste prédio. As palavras caíram como sentença de morte. Dr. Gustavo, um médico aposentado que morava no prédio há 30 anos, presenciou toda a cena. Roberto, isso é um absurdo. O Antônio não tem culpa nenhuma de um acidente causado por... O senhor cuida da sua vida, doutor.
Isso é assunto da administração do condomínio. Administração? Você é síndico, não dono do prédio. E esse tipo de acusação injusta? Assembleia extraordinária, próxima segunda-feira, 20h. Vou colocar em pauta a permanência do senhor Antônio Ferreira. O mundo de Antônio desmoronou. Naquele fim de semana, ele mal conseguiu dormir. Sentado na pequena sala do seu apartamento, olhava para as fotografias na estante. Beatriz, na formatura da faculdade, o cabelo jogado para o alto, o sorriso que iluminava toda a foto. Beatriz, criança, vendendo doces na porta da escola para juntar dinheiro para o material escolar. Beatriz e Clara, abraçadas em tempos mais felizes. Pensou em ligar para a filha, contar o que estava acontecendo, mas não conseguiu. Beatriz tinha trabalhado tanto, lutado tanto para chegar onde chegou. Ela não precisava se preocupar com os problemas do pai, já carregara peso demais na vida. Antônio lembrou de quando Beatriz tinha 14 anos e voltou da escola chorando porque as colegas riam do tênis furado. Clara consertou o calçado com cola e carinho, e Antônio prometeu que um dia compraria para a filha tudo que ela merecesse. Trabalhava dobrado, aceitava horas extras, economizava cada centavo. Foi Clara quem insistiu que Beatriz deveria estudar, mesmo quando o dinheiro mal dava para o básico. Educação é a única herança que a gente pode dar para ela, dizia, costurando até tarde para complementar a renda. Quando Beatriz passou no vestibular para Direito, Antônio chorou. Chorou de orgulho, de medo, de esperança. Como pagar a faculdade? Beatriz conseguiu bolsa, mas não cobria tudo. Trabalhou de dia, estudou de noite. Vendia brigadeiros na faculdade, fazia transcrição de documentos, dava aulas particulares. Pai, eu vou conseguir, dizia ela, os olhos determinados. Vou ser alguém na vida. Vou fazer vocês terem orgulho. A gente já tem, filha, já tem. Clara não viveu para ver Beatriz se formar. Um câncer agressivo a levou 6 meses antes da colação de grau. Mas Antônio estava lá, na primeira fila, aplaudindo de pé quando a filha recebeu o diploma. Beatriz dedicou a vitória à mãe, e pai e filha choraram abraçados. Anos depois, quando Beatriz passou no concurso do Ministério Público, Antônio quase não acreditou. Sua menina, sua florzinha que vendia brigadeiros, agora era doutora, promotora de justiça. Defendia os que não tinham voz, lutava contra injustiças. Pai, agora eu posso te ajudar. Você pode parar de trabalhar, vir morar comigo. Não, filha, você conquistou seu espaço. Eu tenho o meu. E enquanto eu puder trabalhar, vou trabalhar. Tenho minha dignidade. Beatriz respeitou a decisão, mas sempre visitava, sempre ligava, sempre estava presente. E agora? Como contar para ela que o pai estava prestes a ser humilhado publicamente? Que 22 anos de trabalho honesto iam ser jogados no lixo por causa de um homem prepotente e cruel? A segunda-feira chegou como uma tempestade inevitável. Antônio vestiu seu melhor terno, uma peça antiga, mas bem cuidada, que usava apenas em ocasiões especiais. Queria mostrar dignidade, mesmo sabendo que o jogo estava armado. O salão de festas do edifício Primavera estava lotado. Cerca de 50 moradores ocupavam as cadeiras plásticas. No fundo, Dona Lourdes e Marcelo estavam de pé, rostos tensos. Roberto Mendes, ao lado da esposa impecavelmente vestida e do filho de cara amarrada, abriu a assembleia com falsa cordialidade. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Convoquei essa reunião extraordinária porque precisamos tratar de um assunto sério, muito sério. Fez uma pausa dramática, olhando ao redor. A segurança do nosso lar. Murmúrios percorreram a sala. Todos conhecem o senhor Antônio Ferreira, nosso porteiro. Roberto apontou para Antônio, que estava sentado numa cadeira ao lado como um réu. 22 anos de serviço, é verdade,
Mas o tempo não é sinônimo de qualidade. Antônio sentiu o estômago revirar. Nas últimas semanas, tivemos diversos incidentes, correspondências extraviadas, falha na orientação de segurança que resultou em um acidente, pessoas suspeitas tendo acesso facilitado ao prédio. Que pessoas suspeitas? Dr. Gustavo se levantou. Roberto, do que você está falando? Senhor Roberto, esse tipo de acusação é grave e deve ser comprovado, disse a senhora do 302, uma advogada aposentada. O Antônio sempre foi exemplar. Roberto sorriu, aquele sorriso de quem sabia que tinha as cartas marcadas. Eu tenho provas, tenho relatórios, tenho testemunhas. Puxou uma pasta e começou a ler uma lista de infrações, que mais pareciam ficção. Portão aberto por 3 minutos. Mentira. Correspondência na caixa errada, já explicada. Falta de atenção, subjetivo, postura inadequada, o quê? Entre outras acusações vagas e impossíveis de defender. Isso é um absurdo. Dr. Gustavo bateu na cadeira. Você está fabricando motivos para demitir um homem honesto. Doutor, o senhor está emocionalmente envolvido. Compreendo. Todos gostamos do Antônio, mas simpatia não pode comprometer a segurança do condomínio. Vários moradores começaram a falar ao mesmo tempo. Alguns defendendo Antônio, outros silenciosos e claramente desconfortáveis. Roberto ergueu a mão pedindo silêncio. Deixem o Antônio se defender. Por favor, senhor Antônio, conte sua versão. Era outra armadilha. Antônio se levantou devagar, as pernas tremendo. Olhou para as pessoas que conhecia há anos. Viu rostos amigos, rostos neutros, rostos que desviavam o olhar. Senhores e senhoras, começou, a voz embargada. Eu trabalho neste prédio há 22 anos. Vi muitos de vocês chegarem. Vi seus filhos nascerem, crescerem, sempre tentei fazer o meu melhor. Não sou perfeito. Sou um homem velho, cansado, mas honesto. Nunca roubei nada. Nunca faltei com respeito. Sobre as acusações... Não são acusações, são fatos. Roberto interrompeu. Senhor Mendes, deixe o homem falar. Dr. Gustavo estava vermelho de raiva. As correspondências que sumiram foram entregues por outro funcionário dos Correios quando eu já havia saído. A dona Lourdes pode confirmar. O acidente na garagem foi causado por desatenção do motorista, não por falta de orientação. E sobre pessoas suspeitas. Eu apenas faço meu trabalho. Confiro documentos. Autorizo visitas permitidas pelos moradores. Nunca pus a segurança de ninguém em risco. Lindo discurso. Roberto aplaudiu devagar, sarcástico. Mas palavras não mudam fatos. Eu proponho votação. Quem é a favor da permanência do Sr. Antônio como porteiro? Várias mãos se ergueram. Dr. Gustavo, a advogada aposentada, o casal jovem do 601, a professora do 803. Mas não eram maioria. Quem é a favor da demissão por justa causa, considerando as infrações apresentadas? Mais mãos se ergueram. Gente que mal conhecia Antônio. Gente que votava com medo de contrariar o síndico. Gente que simplesmente não se importava. Aprovado por 17 votos a favor da demissão contra 14 votos de permanência. Senhor Antônio Ferreira, você está demitido por justa causa efetivamente a partir de hoje. O silêncio que se seguiu era sepulcral. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Por justa causa, sem direitos, sem indenização, depois de 22 anos. Isso é uma injustiça. Dr. Gustavo socou a mesa. Eu vou recorrer, vou processar esse condomínio. O senhor está no direito, Roberto sorriu, mas a decisão está tomada. Antônio se virou para sair, mas Roberto não havia terminado. Ah, e senhor Antônio, preciso que você desocupe a portaria agora. Pegue seus pertences e se retire. Não queremos constrangimentos. Agora, na frente de todos. Com passos lentos, Antônio caminhou até a portaria. Marcelo estava lá, os olhos vermelhos. Seu Antônio, isso é muito errado.
Ajuda eu a recolher minhas coisas, filho? Eram poucos objetos. Uma caneca velha onde tomava café. O rádio pequeno que tocava MPB nas madrugadas silenciosas. A foto de Clara e Beatriz que ficava num porta-retratos discreto. Uma blusa extra. Um livro de poesias que lia nos intervalos. Colocou tudo numa caixa de papelão que Marcelo arranjou do depósito. Quando saiu da portaria, vários moradores ainda estavam no saguão. Roberto estava lá, de braços cruzados, o filho ao lado com aquele sorriso cretino. Gente como você precisa aprender seu lugar. Roberto disse alto, para que todos ouvissem. Vocês acham que podem ficar acomodados, que o mundo deve favores. Não deve. O mundo é dos que trabalham de verdade, dos que têm competência, não de gente medíocre que se arrasta pela vida. As palavras eram facas. Cada uma cortava mais fundo. Antônio olhou para Roberto. Viu um homem pequeno, inseguro, que só se sentia grande destruindo os outros. Sentiu pena. O senhor tem razão numa coisa, Antônio disse, a voz firme, apesar das lágrimas que começavam a cair. Eu sou gente simples, trabalhador. Não tenho carro importado, nem apartamento de cobertura. Mas tenho uma coisa que dinheiro não compra. Tenho caráter, tenho honra. E tenho uma filha que me ensinou que a justiça sempre chega. Sempre. Justiça? Roberto riu. Sai daqui com sua justiça e com sua caixinha patética. Você é nada. Sempre foi. Antônio não respondeu. Abraçou a caixa contra o peito e caminhou em direção à saída. Dr. Gustavo tentou segui-lo, mas o velho porteiro balançou a cabeça. Precisava daquela caminhada sozinho. O portão do edifício Primavera se fechou atrás dele com um clique definitivo. 22 anos terminando assim, na humilhação, na injustiça. Antônio caminhou pelas ruas desertas, a caixa pesando cada vez mais. Quando chegou ao seu apartamento, colocou tudo no chão e sentou no sofá. Então, finalmente, deixou as lágrimas correrem. Chorou pela dignidade ferida, pela injustiça, por Clara, que não estava ali para consolá-lo, por uma vida inteira de trabalho jogada fora como lixo. Quando não havia mais lágrimas, pegou o celular com mãos trêmulas. Precisava ligar para Beatriz. Não queria preocupá-la, mas era sua filha, sua menina. Ela merecia saber. Discou o número que sabia de cor. Alô, pai! A voz dela era alegre, cheia de vida. Estava pensando em você agora. Como está? Antônio tentou falar, mas a voz falhou. Pai! Pai! O que aconteceu? O tom mudou instantaneamente, a preocupação tomando conta. Filha, eu fui demitido. O quê? Como assim demitido? E então Antônio contou tudo. Toda a história de humilhação, de abuso, de injustiça. Beatriz ouvia em silêncio e Antônio podia sentir a raiva crescendo do outro lado da linha. Mas antes que pudéssemos continuar com essa história, quero perguntar uma coisa para você que está assistindo agora. Você já passou por uma injustiça assim? Já viu alguém sendo humilhado só porque a outra pessoa tinha mais poder? Deixa nos comentários, porque essa história mostra como a arrogância pode cegar as pessoas. E como a vingança, bem, vocês vão ver como a vingança pode vir de onde menos se espera. Quando Antônio terminou de contar, havia um silêncio tenso do outro lado da linha. Pai! A voz de Beatriz estava diferente, fria, controlada. O nome desse síndico é Roberto Mendes? Sim, filha, mas não precisa se preocupar. Eu vou procurar outro emprego. Qual o endereço do prédio? Beatriz, por favor, não faz nada. Eu não quero problemas. Pai! A voz cortou firme. O endereço. Antônio ditou o endereço, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Conhecia a filha. Quando Beatriz usava aquele tom, alguma coisa estava prestes a acontecer. Amanhã, 9 da manhã, eu vou estar aí. O senhor fica tranquilo, descansa. E pai? Sim, eu te amo. E ninguém mesmo humilha meu pai e sai impune. Entendeu? A ligação foi encerrada.
Antônio ficou olhando para o telefone sem saber se deveria se preocupar ou se esperançar. Na manhã seguinte, Antônio acordou sem vontade de levantar. Pela primeira vez em 22 anos, não tinha para onde ir. Não tinha uniforme para vestir. Não tinha portão para abrir. Estava tomando um café sem gosto quando o celular tocou. Era Marcelo. Seu Antônio, tem uma mulher aqui perguntando do senhor. Está pedindo para falar com o síndico. É elegante demais, parece advogada ou coisa assim. Disse que é sua filha. O coração de Antônio disparou. É sim, a Beatriz. O Roberto está descendo. Acho melhor o senhor vir para cá. Antônio se vestiu rapidamente e praticamente correu até o edifício Primavera. Quando chegou, a cena que viu o deixou paralisado. Beatriz estava no saguão e ela era uma visão. Terno escuro impecável, pasta de couro executiva debaixo do braço, salto alto que repicava no chão de mármore com autoridade, o cabelo preso num coque elegante, óculos discretos. Mas o que mais impressionava era a postura, ereta, confiante. Os olhos fixos em Roberto Mendes como um predador observando a presa. Roberto, por sua vez, parecia confuso. A senhora disse que é filha do Antônio? Doutora, Beatriz Ferreira. Ela estendeu a mão que Roberto apertou automaticamente. Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual. E sim, filha do senhor Antônio Ferreira, porteiro deste condomínio por 22 anos, até ser ilegalmente demitido ontem. Roberto empalideceu. A esposa dele, que havia descido junto, arregalou os olhos. Promotora? Roberto tentou sorrir, mas saiu uma careta. Olha, doutora, deve ter havido um mal-entendido. Meu pai foi demitido por justa causa em uma assembleia fraudulenta, baseada em acusações fabricadas, com o único propósito de humilhá-lo publicamente. Beatriz puxou um gravador da pasta. Tenho aqui a gravação completa da assembleia. Cortesia de um morador que achou prudente documentar o evento. Também tenho declarações de testemunhas, registros de ponto que provam que meu pai estava trabalhando quando as supostas infrações ocorreram e depoimentos de funcionários. Nós seguimos todos os procedimentos legais. Roberto estava suando. Legais? Beatriz riu, mas sem humor. Senhor Mendes, demissão por justa causa requer falta grave, má conduta, ato ilícito e precisa ser comprovada. O senhor tem prova de alguma dessas coisas? Tenho os relatórios que o senhor mesmo escreveu, sem nenhuma testemunha imparcial, sem registro oficial, sem procedimento adequado. Beatriz deu um passo à frente. Sabe o que eu tenho? Tenho provas de que o senhor perseguiu sistematicamente um funcionário idoso. Tenho evidências de assédio moral. E tenho motivos para investigar as contas deste condomínio. Investigar? Como assim investigar? A voz de Roberto subiu uma oitava. Vou requerer uma auditoria independente. 22 anos de convivência com meu pai me ensinaram que este prédio sempre foi bem administrado. Até 3 anos atrás. Curiosamente, quando o senhor assumiu como síndico. Beatriz tirou uma pasta da bolsa. Já iniciei os procedimentos. O Ministério Público tem autonomia para investigar irregularidades em gestão condominial quando há indícios de malversação de recursos. Mas... Roberto estava perdendo a compostura. E tem mais. Vou entrar com ação trabalhista contra o condomínio pedindo a reintegração do meu pai, pagamento de indenização por danos morais e reconhecimento de que a demissão foi discriminatória. Também vou processar o senhor pessoalmente por difamação, calúnia e assédio moral. Dr. Gustavo, que tinha descido ao ouvir a movimentação, estava com um sorriso enorme no rosto. Doutora, Roberto tentou uma última cartada. Não precisa ir por esse caminho. Podemos conversar, chegar a um acordo. Seu pai pode voltar ao trabalho sem problemas. Sem problemas. Beatriz se virou para ele, os olhos faiscando. O senhor humilhou publicamente um homem de 68 anos. Um homem que trabalhou com honestidade a vida inteira. Um homem que é meu pai.
O senhor acha que um pedido de desculpas resolve? Roberto olhou ao redor, desesperado, procurando apoio. Mas os moradores que começavam a se reunir no saguão olhavam com uma mistura de choque e satisfação. Sabe qual foi seu erro, senhor Mendes? Beatriz continuou, implacável. Foi achar que por meu pai ser porteiro ele era invisível. Foi assumir que gente humilde não tem família, não tem quem olhe por eles. Meu pai me criou sozinho depois que minha mãe morreu. Trabalhou 22 horas por dia para me dar educação. Passou fome para eu não passar. E quando eu perguntava por que ele aceitava desaforos de gente arrogante, sabe o que ele dizia? Que um dia a justiça chegaria. Antônio estava parado perto da porta, lágrimas rolando pelo rosto. Beatriz olhou para ele e sorriu. Bem, pai, a justiça chegou. Roberto tentou falar, mas Beatriz o cortou. Ah, e mais uma coisa. Já protocolei junto à Receita Federal uma denúncia solicitando investigação sobre suas declarações de imposto de renda. Um homem que troca de carro importado a cada 6 meses, que reformou uma cobertura de 2 milhões, mas que declara renda modesta, digamos que levanta questões. A esposa de Roberto soltou um gemido de pânico. Vocês vão ouvir de meus advogados. Roberto tentou manter alguma autoridade na voz. Ótimo, meus contatos estão aqui. Beatriz entregou um cartão. E senhor Mendes, sugiro que convoque uma nova assembleia. Urgente. Tenho certeza que os moradores vão querer discutir a auditoria que será realizada. E talvez votar por um novo síndico. A semana que se seguiu foi um redemoinho. Beatriz não estava blefando. A auditoria independente foi autorizada pelo Ministério Público. 2 contadores forenses começaram a vasculhar os registros do condomínio. E o que encontraram foi chocante. Contratos superfaturados com empresas de fachada. Serviços que nunca foram realizados, mas foram pagos. Notas fiscais falsas. Em 3 anos, Roberto havia desviado mais de R$280 mil do fundo do condomínio. A notícia se espalhou pelo prédio como fogo. Moradores que haviam votado pela demissão de Antônio agora baixavam a cabeça, envergonhados. Uma nova assembleia foi convocada. Dessa vez, a sala estava lotada até o corredor. Roberto tentou se defender, mas as evidências eram esmagadoras. Foi removido do cargo de síndico por unanimidade. Dr. Gustavo foi eleito síndico interino até novas eleições. Mas as consequências não pararam aí. O Ministério Público abriu inquérito civil contra Roberto por peculato e apropriação indébita. Processo criminal foi instaurado. A Receita Federal, seguindo a denúncia de Beatriz, encontrou sonegação fiscal em larga escala. As contas bancárias de Roberto foram bloqueadas. O apartamento da cobertura, comprado com dinheiro desviado, foi penhorado. Na esfera trabalhista, o juiz concedeu liminar reintegrando Antônio ao trabalho com pagamento de todas as verbas rescisórias, como se a demissão nunca tivesse ocorrido, mais indenização por danos morais no valor de R$80 mil. Fernando Mendes, o filho, também enfrentou consequências. Descobriu-se que ele havia sido reprovado 3 vezes na faculdade, mas Roberto pagava os professores para aprovarem o filho. Investigação foi aberta pela universidade. Roberto perdeu tudo. O status, o dinheiro, a liberdade quando foi preso preventivamente. A esposa pediu divórcio e voltou para a casa dos pais. Mas a história ainda não havia terminado. 3 meses depois, numa manhã ensolarada, Antônio estava de volta à portaria do edifício Primavera, mas não como porteiro. Dr. Gustavo, agora síndico oficial, havia promovido ele a supervisor de portaria e segurança, com aumento salarial significativo e carteira assinada com todos os benefícios. Seu Antônio, a pequena Laura correu até ele. Que bom que você voltou. Senti sua falta. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que andava sumido. Eu também senti sua falta, Florzinha. Marcelo agora era o porteiro oficial, finalmente com um salário justo.
Dona Lourdes recebeu aumento e foi reconhecida por anos de serviço dedicado. O clima do prédio havia mudado completamente. Naquele fim de semana, Beatriz visitou o pai. Ela havia comprado um apartamento maior, num bairro tranquilo, mas Antônio ainda se recusava a morar com ela. Sou independente, filha, mas aceito jantar contigo todo domingo. Estavam na sala do apartamento de Beatriz, um espaço aconchegante com vista para um parque. A mesa estava posta com comida caseira que eles haviam preparado juntos. Pai, Beatriz serviu mais arroz no prato dele. Você nunca me perguntou por que eu fiz tudo aquilo. Eu sei por quê. Porque você me ama. Não é só isso. Bela pegou na mão calejada do pai. Lembra quando eu tinha 16 anos e fui humilhada na escola porque meu tênis era velho? Lembro. Lembra que você chegou em casa naquele dia e me disse algo que mudou minha vida? Antônio balançou a cabeça sem lembrar. Você disse, filha, dignidade não vem do que a gente veste ou onde a gente mora. Dignidade vem de como a gente trata os outros e de como a gente não deixa os outros nos tratarem mal. Um dia você vai ter poder para defender quem não tem voz. Quando esse dia chegar, não esquece de onde você veio. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Eu me tornei promotora por causa dessas palavras, pai. Porque eu vi você ser desrespeitado a vida inteira por ser humilde. Vi mamãe se matar de trabalhar e ainda assim ser tratada como inferior. Eu jurei que quando tivesse poder ia usar para ajudar gente como vocês. Gente honesta, trabalhadora, que só quer dignidade. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você. E você, pai, está orgulhoso? Antônio abraçou a filha, apertando forte. Mais do que você imagina, minha flor. Mais do que você imagina. Ficaram assim por um longo momento, pai e filha, unidos pelo amor e pela convicção de que a justiça, por mais que demore, sempre chega. Sabe, Beatriz se afastou, limpando as lágrimas. O caso do Roberto abriu portas para outras investigações. Descobrimos uma rede de síndicos corruptos pela cidade. Vamos desmantelar tudo. E o Roberto pegou 8 anos de prisão. Vai ter tempo de sobra para pensar sobre as escolhas que fez. Antônio assentiu. Não sentia prazer na destruição de Roberto. Sentia apenas a tranquilidade de que a ordem havia sido restaurada. E Fernando foi expulso da universidade. Mas sabe, acho que foi bom para ele. Pela primeira vez na vida vai ter que trabalhar de verdade. Quem sabe aprende alguma coisa. Eles continuaram o jantar conversando sobre coisas do dia a dia, planos para o futuro, memórias do passado. A televisão estava ligada baixinho no fundo, transmitindo um jornal local. E, em outras notícias, o Ministério Público concluiu a investigação sobre desvio de recursos em condomínios residenciais. Mais de 20 administradores foram indiciados após a operação que começou com uma denúncia envolvendo o edifício Primavera. Beatriz aumentou o volume. O repórter continuava. A operação, apelidada de Dignidade, resultou na recuperação de mais de 2 milhões de reais desviados. A promotora responsável pelo caso, doutora Beatriz Ferreira, declarou que a investigação teve início após seu pai, um porteiro de condomínio, ser injustamente demitido. Este caso mostra como um ato de injustiça pode revelar uma rede muito maior de corrupção. Antônio olhou para a filha, que estava tentando esconder um sorriso orgulhoso. Operação Dignidade? Achei apropriado. Ela deu de ombros. O telefone de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Alô? Antônio observou a expressão da filha mudar. Ela fez algumas anotações, fez perguntas, agradeceu e desligou. Era uma senhora de outro prédio. Disse que o porteiro de lá está sendo humilhado pelo síndico. Pediu ajuda. E você vai ajudar? Beatriz sorriu. Aquele sorriso determinado que Antônio conhecia tão bem. Claro que vou.
É para isso que eu estudei, pai. É para isso que eu estou aqui. Antônio levantou o copo de suco. Um brinde. Ao quê? À justiça, à dignidade e às meninas que vendem brigadeiros e se tornam promotoras. Beatriz brindou, rindo através das lágrimas. E aos pais que ensinam que caráter vale mais que ouro. Semanas se tornaram meses. O edifício Primavera prosperava sob nova administração. Os recursos desviados foram recuperados e usados para melhorias reais. Nova pintura, reforma da área comum, aumento do salário dos funcionários. Antônio encontrou novo propósito. Começou a dar palestras em condomínios sobre direitos trabalhistas, sobre como identificar má administração, sobre a importância de tratar funcionários com respeito. Sempre acompanhado por Beatriz, que fornecia a parte legal. Vocês sabem, Antônio dizia em uma dessas palestras a voz firme, eu passei 22 anos abrindo portão, recebendo encomenda, dando bom dia. E sabe o que aprendi? Aprendi que trabalho honesto não é menor que nenhum outro, que porteiro, zelador, faxineiro, entregador, todos merecem respeito, porque no final o que nos define não é nosso cargo, é nosso caráter. As pessoas aplaudiam. Muitos funcionários de condomínio procuravam Antônio depois, contando suas próprias histórias de abuso. E Beatriz sempre estava lá, tomando nota, abrindo processos, garantindo que a justiça fosse feita. Um dia, um jornal de grande circulação pediu para fazer uma matéria sobre eles. Pai e filha na capa. A dupla que está mudando as relações de trabalho em condomínios. Antônio, desconfortável com a atenção, quase recusou. Mas Beatriz convenceu. Pai, nossa história pode inspirar outros, pode dar coragem para quem está sofrendo injustiça. Vale a pena. A matéria repercutiu. Cartas começaram a chegar, e-mails, mensagens, pessoas agradecendo por terem dado voz aos invisíveis. Trabalhadores compartilhando vitórias inspiradas pela coragem de Antônio. Filhos dizendo que se orgulhavam dos pais trabalhadores. Roberto Mendes, na prisão, leu a matéria. Dizem que ele chorou. Não de arrependimento, mas de raiva por ter perdido tudo. Alguns dizem que ele nunca aprendeu a lição. Outros dizem que, com o tempo, talvez compreenda que poder sem responsabilidade é destruição garantida. Fernando, surpreendentemente, mudou. Conseguiu emprego como auxiliar administrativo, salário mínimo. Pela primeira vez, sentia o cansaço honesto de um dia de trabalho. Procurou Antônio 6 meses depois, pedindo desculpas. Antônio aceitou, porque sabia que todo mundo merece uma segunda chance. A esposa de Roberto, Maria Eduarda, refez a vida. Voltou a trabalhar como arquiteta, profissão que havia abandonado quando casou. Confessou a Beatriz que vivia com medo do marido, que presenciava os abusos, mas não tinha coragem de intervir. Eu fui covarde, disse chorando. Me desculpe. No primeiro aniversário da Operação Dignidade, uma pequena cerimônia foi realizada no edifício Primavera. A Ordem dos Advogados homenageou Beatriz. A Associação de Síndicos Honestos homenageou Antônio. Mas para Antônio, a maior vitória estava nos pequenos momentos. No sorriso de Marcelo, agora cursando direito à noite sem medo de perder o emprego. Na Dona Lourdes, que finalmente conseguiu tirar férias e visitar os netos. Nos novos porteiros que trabalhavam com dignidade e respeito. Sabe, filha, Antônio disse certa vez, olhando pela janela do apartamento de Beatriz. Eu poderia ter ficado com raiva. Poderia ter me tornado amargo. Por que não ficou? Porque raiva não constrói nada. E porque eu tinha você. Você sempre foi minha luz, Beatriz, desde pequena. Quando sua mãe morreu, eu pensei em desistir, mas olhava para você e via esperança. Pai, deixa eu terminar. O Roberto não me destruiu.
Ele só revelou o que eu sempre soube, que o mundo precisa de mais justiça. E graças a você, agora tem um pouquinho mais. Beatriz abraçou o pai. A gente faz um bom time. O melhor. Naquela noite, antes de dormir, Antônio olhou para a foto de Clara na mesa de cabeceira. Conseguimos, meu amor, sussurrou. Nossa menina virou exatamente o que você sonhou. Uma mulher forte, justa, que não se curva diante da injustiça. Você estaria tão orgulhosa. E talvez, de algum lugar além, Clara estivesse realmente orgulhosa. Vendo o marido que amou, ainda digno, ainda honesto. E a filha que criaram juntos, usando seu poder para dar voz aos que não têm. A história de Antônio e Beatriz não terminou ali. Continuou em cada processo movido contra abusadores de poder. Em cada trabalhador que encontrou coragem para denunciar injustiças. Em cada criança que via os pais sendo respeitados. Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem ou qual cargo ocupa, o que importa é como você trata as pessoas. E como você não deixa as pessoas te tratarem. Dignidade não se negocia, respeito não se compra. E a justiça, a justiça sempre encontra um caminho. E agora, você que assistiu até aqui, quero te fazer um pedido. Se essa história te tocou, se você acredita que dignidade e justiça importam, deixa seu like. Se inscreve no canal para mais histórias que vão fazer você refletir, emocionar e acreditar que sempre vale a pena fazer o certo. E nos comentários me conta, de qual cidade você está assistindo? E você conhece alguém que passou por uma situação parecida? Vamos espalhar essa mensagem. Vamos mostrar que respeito não é favor, é direito. Anos depois, quando Antônio completou 75 anos, o edifício Primavera organizou uma festa surpresa. O salão estava decorado com um banner enorme. Obrigado, seu Antônio. 29 anos de dedicação. Quando ele entrou, moradores antigos e novos aplaudiram de pé. Crianças que ele vira nascer, agora adultas, estavam lá com seus próprios filhos. Seu Antônio, a pequena Laura, agora uma adolescente, seguravam um microfone. O senhor sempre foi mais que um porteiro. Foi amigo, foi conselheiro, foi exemplo. Obrigada por nos ensinar que gentileza e respeito são as coisas mais importantes. Dr. Gustavo subiu ao palco. Antônio, você transformou este prédio, não com reformas ou tecnologia, mas com humanidade, com dignidade. Este lugar é melhor porque você existe. Beatriz, elegante como sempre, abraçou o pai. Feliz aniversário, velhinho. Você é meu herói. Você é que é minha heroína, filha. A festa durou até tarde. Houve bolo, música, histórias. Antônio dançou com Beatriz ao som de uma música que Clara amava. E naquele momento, cercado por pessoas que o respeitavam e amavam, ele percebeu que havia vencido. Não tinha muito dinheiro, não tinha carro importado, não morava numa cobertura, mas tinha algo muito mais valioso: amor, respeito e a certeza de que sua vida tinha feito diferença. Roberto Mendes cumpriu sua pena. Saiu da prisão um homem quebrado, sem família, sem amigos, sem fortuna. Tentou recomeçar, mas sua reputação o precedia. A última notícia que se teve dele foi que trabalhava como auxiliar de escritório numa cidade pequena, ganhando um salário modesto, finalmente experimentando o que era ser invisível. Talvez, finalmente, ele tenha aprendido a lição, mas essa história não é sobre Roberto, é sobre Antônio, sobre Beatriz, sobre todos os trabalhadores honestos que acordam cedo, que fazem seu trabalho com dedicação, que merecem respeito simplesmente por serem humanos. É sobre mães que vendem brigadeiros para dar educação aos filhos, sobre pais que trabalham em 2 empregos para pagar a faculdade dos sonhos,
sobre zeladores, porteiros, faxineiros, entregadores que mantêm o mundo funcionando, mas raramente recebem o reconhecimento que merecem. É sobre a transformação que acontece quando damos voz aos silenciados. Quando enxergamos dignidade onde outros veem apenas serviçal. E, principalmente, é sobre justiça. Aquela justiça que pode demorar, que pode parecer impossível, mas que sempre, sempre encontra um caminho. Porque no final, como Antônio sempre dizia, o que define uma pessoa não é sua profissão ou sua conta bancária, é seu caráter. E caráter, meus amigos, isso ninguém tira. Hoje, aos 77 anos, Antônio finalmente se aposentou. Mas não antes de treinar seu substituto pessoalmente, garantindo que os valores de respeito e dignidade continuariam vivos no edifício Primavera. Beatriz, agora procuradora-geral adjunta, continua sua luta. Expandiu seu trabalho para incluir defesa de trabalhadores em diversos setores. A Operação Dignidade virou programa permanente, inspirando outras procuradorias pelo país. Pai e filha almoçam juntos todo domingo, conversam sobre a semana, sobre os casos, sobre a vida. E sempre, sempre terminam o encontro da mesma forma. Te amo, pai. Te amo, filha. Sua mãe estaria orgulhosa. Vocês dois me ensinaram tudo. E assim, a história que começou com humilhação e injustiça termina com amor, justiça e esperança. Porque essa é a verdade. Você pode tirar o emprego de uma pessoa, pode tentar tirar sua dignidade, mas nunca pode tirar seu valor como ser humano. E quando uma pessoa com valor cria filhos com caráter, quando essa união encontra justiça, o impossível se torna possível. Roberto aprendeu isso da forma mais difícil. Antônio sempre soube, e Beatriz garantiu que o mundo também soubesse. E você, que chegou até o final dessa história, leva consigo uma lição. Nunca, jamais subestime alguém pela aparência ou profissão. Porque aquele porteiro pode ter uma filha promotora, aquela faxineira pode ter um filho juiz, aquele entregador pode ter uma irmã delegada. Mas mais importante que isso, trate todos com respeito, não porque eles podem ter alguém poderoso na família, mas porque respeito é direito de todo ser humano. A dignidade de Antônio não veio de Beatriz ser promotora. Beatriz só garantiu que essa dignidade fosse reconhecida e protegida. A verdadeira vitória não foi Roberto perder tudo. Foi Antônio manter sua humanidade intacta, apesar de tudo. Foi ele perdoar. Foi ele continuar acreditando no bem. E essa, meus amigos, é a história de como um porteiro humilde e sua filha promotora mudaram não apenas um condomínio, mas inspiraram uma cidade inteira a repensar como trata seus trabalhadores. É a história de amor entre pai e filha, de luta, de justiça. E, acima de tudo, de dignidade, porque no final, quando tudo mais desmorona, quando o dinheiro acaba e o poder some, o que resta é quem você foi para os outros. E Antônio Ferreira, porteiro do edifício Primavera por 29 anos, foi e sempre será um homem de bem, e isso ninguém jamais poderá tirar dele.